Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Que não é contra nós, é a nosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, do versículo 38 a 40. Lembrando também que hoje nós celebramos a memória facultativa de Santa Rita de Cássia, tão conhecida no meio de nós, ela que rezou tanto pela conversão do esposo e obteve a conversão do esposo, e depois rezou pela conversão dos filhos, percebendo que os filhos poderiam se perder. Ela pediu a Jesus que, se fosse para eles se perderem, que ele os levasse logo. E realmente, instigado os dois filhos, porque o pai havia morrido assassinado. Santa Rita de Cássia não contou para os filhos dela o que havia acontecido, como ocorreu a morte do pai. Mas uma pessoa depois foi contar e exigia dos dois filhos a vingança. E Santa Rita de Cássia, sabendo disso, ela pediu a Jesus que, se fosse para os filhos vingarem a morte do pai, que ele os levasse. E os dois filhos foram acometidos de uma doença e acabaram morrendo. E aí Santa Rita viu que a vontade de Deus havia se realizado, e dessa forma os filhos, em vez de perderem a salvação, obtiveram a salvação. Depois desse fato, Santa Rita de Cássia acabou entrando na congregação, na ordem dos agostinianos, aonde terminou a vida dela. Então ela viveu esses dois estados de vida, o matrimônio e a vida religiosa. Rezemos então e peçamos a Santa Rita de Cássia que tenhamos também esse desejo no nosso coração de fidelidade, de santidade, esse desejo pelo céu, e rezarmos por todos aqueles que estão ao nosso redor e que ainda não conheceram o nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Rita interceda por nós. Mas voltando ao evangelho de hoje, um evangelho meio assim emblemático. João, que impede uma pessoa de fazer milagres porque não andava com eles, ou seja, não fazia parte do grupo dos apóstolos. João ainda não tinha o pleno conhecimento das coisas. Ele estava ainda aprendendo. Jesus estava ensinando os apóstolos, porque os apóstolos seriam justamente aqueles que iriam ficar no lugar dele. Lembremos que nesses dias, celebrando Pentecostes, Jesus havia dito justamente para eles que muitas coisas eles ainda não sabiam, mas quando o Espírito Santo viesse, iria revelar, mostrar, para que eles pudessem compreender melhor as coisas e assim poder ensinar.
Então, João, ele toma essa atitude e Jesus o repreende, dizendo: não os proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Então, não é porque eles não estavam, esse homem não fazia parte do grupo dos apóstolos, não significava que ele estaria fora também dos ensinamentos do Senhor. Era uma pessoa que não fazia parte do grupo dos apóstolos, mas ele era um seguidor de Jesus Cristo. Por isso que ele fez o milagre. E aqui tem uma coisa que é importante diante do que Jesus está dizendo: ninguém vai fazer milagres se não for por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém faz milagres se não for por meio de Jesus. Nós vemos aí muitos charlatões aí enganando, mentindo, contratando pessoas para que as pessoas possam chegar lá e dizer que houve milagres e depois ela ganha uma certa quantia de dinheiro. Mas na Igreja Católica, graças a Deus, isso não acontece. Quantos milagres na Igreja Católica! Milagre da Eucaristia. O milagre que aconteceu lá em Guadalupe, com aquela pintura que apareceu naquela veste que chama tilma de Juan Diego, que aquela pintura, os cientistas estudando perceberam que no reino mineral, vegetal, não se tem essa pintura que apareceu naquela tilma, naquela roupa daquele de Juan Diego. Apareceu ali Nossa Senhora de Guadalupe. O milagre da Eucaristia. Depois que o padre consagrou, realmente ali aconteceu do sangue, do vinho que já estava transubstanciado, mas que quando nós vemos vinho, mas naquele momento viu-se o próprio sangue de Jesus. Está lá o milagre de Lanciano, lá na Itália, corpo de Bernadette, incorrupto. Isso só acontece na Igreja Católica. Então é dentro da Igreja. Mas é importante, meus irmãos, no dia de hoje, nós notarmos isso aqui, que Jesus, na sua autoridade divina, porque Ele é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, fala para João que ele não deveria ter feito aquilo. Porque quem não é contra nós é a nosso favor. É a autoridade de Jesus que ele usa para que João, que ainda não entendia muito bem as coisas, pudesse compreender. A Igreja Católica, e é muito importante que vocês entendam isso que eu vou falar agora, para que nós possamos não viver incorrendo em erros. Nós estamos dentro da Igreja Católica, mas vivemos através de erros. Cada um vai interpretando as coisas a partir da sua própria visão. E isso foi uma das grandes heresias que Martim Lutero trouxe. É só você chegar lá e interpretar a lei do jeito que você quiser, e a partir daquele momento, o próprio Deus vai falar no seu coração. E é por isso que tem muita gente que vive dizendo: Jesus falou no meu coração, Jesus falou no meu coração, e muitas vezes são coisas que vão contra o que nosso Senhor ensinou.
e nós não podemos errar. É por isso que a Igreja Católica ela tem 3 colunas. E essas 3 colunas, elas são importantes para nós permanecermos na Igreja Católica, para nós não abandonarmos a Igreja Católica e para que nós não possamos incorrer em erros como Martim Lutero incorreu e aí levou muitas pessoas também a errar. E quais são essas colunas da igreja? Ou os pilares da igreja? São 3. A Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Esses 3 pilares ou essas 3 colunas, elas são importantes para que nós não caiamos em erros. É por isso que eu estou repetindo, para que isso fique no seu coração. Então, o que é, então, a Sagrada Escritura? Esse primeiro pilar. Pode ser também eu estou falando assim, mas pode ser que não esteja na ordem, né? Mas não tem problema. Então, a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, nós já conhecemos, você conhece. A Bíblia. A Bíblia, que é formada por 72 livros. No Antigo Testamento são 46 e no Novo Testamento 26. E ali narra tudo aquilo que Deus revelou, preparando o povo para receber nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos no Antigo Testamento o livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, os profetas, Isaías, Jeremias, Abacuque. Nós temos os Salmos, os Provérbios, o livro do Eclesiástico, o livro do Eclesiastes. E aí nós vamos para o Novo Testamento, nós temos os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí já temos também os Atos dos Apóstolos, escrito também por São Lucas. Claro, isso tudo por revelação divina, não foi uma coisa escrita assim da cabeça deles, foi por revelação divina. E aí temos também as cartas de São Paulo, a carta de São Tiago, as 3 cartas de São João, temos o livro do Apocalipse e assim por diante, que é a Sagrada Escritura. Mas nós temos também a Sagrada Tradição. O que seria a Sagrada Tradição? A Sagrada Tradição é tudo aquilo que a Igreja, através dos apóstolos, dos santos padres, através dos concílios, escreveu e que não está na Sagrada Escritura. Lembremos que o próprio João, Evangelho de São João, no capítulo 16, do versículo 12 até o 13, nos diz o seguinte: muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar, ou melhor, não podeis entender agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvi e anunciar-vos-á as coisas que virão. Você vê que Jesus está falando no futuro. Vocês irão entender ainda muitas coisas, mas é preciso que o Espírito Santo venha. E lembremos que Jesus disse que o Espírito Santo recordará tudo aquilo que o próprio Senhor ensinou. Então, a Sagrada Tradição
ela, por meio do Espírito Santo, vai nos mostrando muitas coisas que não estão na Sagrada Escritura, mas que é revelação divina. Por exemplo, o creio que nós rezamos, os sacramentos, os 7 sacramentos, que não estão na Sagrada Escritura, os dogmas, por exemplo, que em relação a Nossa Senhora, que Nossa Senhora ela é virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Não está na Sagrada Escritura, mas a tradição, a Sagrada Tradição, ou seja, por via oral, isso veio trazendo por meio de nós. Os concílios foram mostrando que essa é a verdade. Por exemplo, a verdade da presença de Jesus na Eucaristia. Jesus está presente na transubstanciação, quando o sacerdote ali celebra a missa e fala aquelas palavras: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Porque Jesus falou na última ceia que eles deveriam fazer, ele disse: fazer isso em memória de mim. E nós cremos. Já os protestantes não acreditam. Mas nós cremos porque isso é revelação divina. E até mesmo está na Sagrada Escritura. Tradição que nos ensina. E também, por fim, o terceiro, o Sagrado Magistério da Igreja. Ou seja, o Papa, junto com os bispos, eles dão a legítima interpretação para nós do que está escrito tanto na Sagrada Escritura como na Sagrada Tradição. É interessante que São Pedro, ele vai dizer o seguinte, que existem palavras que estão na Sagrada Escritura que são de difícil interpretação. Por isso que nós temos o magistério, o Papa junto com os bispos, que através da iluminação que o Espírito Santo dá, interpreta e não cai em erro. Tudo aquilo que está em relação à moral e à fé, o Sagrado Magistério porque nos ensina, eles não erram. Pode acontecer de algum bispo, até mesmo o Papa, falar alguma coisa pessoal. Mas quando ele fala de forma pessoal, ele não está falando em nome da igreja. Por isso que os bispos, o Papa, até mesmo nós sacerdotes, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos ou ensinamos. Porque é preciso que esteja de acordo com a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. Porque pode incorrer, quando é pessoal, em grandes erros. Por isso que Jesus fala que aqueles que ensinam errado irão ter que prestar contas por ter ensinado errado. Essa é uma das grandes preocupações que eu, como sacerdote, eu tenho. Eu que ensino, porque o sacerdote é aquele que ensina. E eu não posso ensinar nada mais do que está na tradição da igreja. Eu não posso ensinar nada mais do que o que está na Sagrada Escritura. E que o magistério da igreja nos ensinou através dos santos padres e tudo. A preocupação que eu tenho, eu não posso ensinar errado. De maneira nenhuma. Por isso, o estudo é necessário. Hoje, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo. Quer nós sacerdotes, como também o povo de Deus, precisa ter ali o catecismo da igreja nas mãos.
Catecismo da Igreja Católica, a Sagrada Escritura, os ensinamentos dos Santos Padres, para que nós não incorramos em erros. Então, João, ele estava ainda aprendendo. E Jesus faz a devida correção. E na Igreja Católica nós temos aí o magistério, que vai nos ensinar, vai nos mostrar o caminho que nós devemos seguir para que nós não erramos. Que Deus nos ajude e nos ilumine nos tempos de hoje e que nós estejamos alicerçados na fé católica. E essa fé católica baseada nesses 3 pilares: a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.